Bora mergulhar de cabeça numa das tendências mais, fascinantes e polêmicas da cultura digital hoje. Essa febre de ser o personagem principal. Será que isso é sobre autoafirmação, sobre tomar as rédeas da própria vida? Ou será que é um sintoma de um narcisismo coletivo? Vamos investigar juntos. E para começar, vamos deixar essa pergunta no ar. É uma questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Porque a resposta, olha, pode ser bem mais complexa do que parece. Certo, então vamos lá. Antes de sair julgando se é bom ou ruim, a gente precisa entender o que é isso, né? Afinal, o que de fato significa ter essa tal de energia de personagem principal? A ideia que nasceu lá no TikTok, no Instagram, é basicamente essa: romantizar a vida, sabe? Transformar o dia a dia numa espécie de cinema. Aquela caminhada na chuva vira uma cena super dramática, um café da manhã vira o começo de um grande ato no filme da sua vida. E como isso aparece na prática? É uma combinação de coisas, né? Tem as trilhas sonoras épicas, que colocam em vídeos da rotina, as legendas com frases de efeito que transformam um dia comum numa jornada de superação, e, claro, todo aquele cuidado com o ângulo da câmera para dar um ar grandioso para o momento. Agora, por que essa tendência pegou tanto? Porque sim, essa mentalidade pode ser uma ferramenta poderosa de verdade. Nem tudo é só performance para os outros. Muita coisa pode ser sobre se reafirmar, sobre se encontrar. E os benefícios são bem claros. Para muita gente, se ver como protagonista é um jeito de lutar contra aquela sensação de ser invisível. É uma forma de celebrar as pequenas vitórias, de achar poesia no cotidiano e, talvez o mais importante, de sentir que se tem o controle da própria história. Essa frase aqui resume perfeitamente a essência do lado positivo disso tudo. É um lembrete muito poderoso de que cada história importa sim e merece ser o centro das atenções. É sobre um protagonismo saudável e não sobre egocentrismo. Mas sempre tem o mais, né? Existe uma linha bem fininha aqui. Onde é que esse empoderamento vira um espetáculo? É nesse ponto que a busca por protagonismo pode, muito facilmente, virar narcisismo. E aí as consequências são bem reais. E aqui está o grande conflito. De um lado, você tem o foco em si mesmo como um ato de cuidado, de crescimento. Do outro, a obsessão pela própria imagem, que pode simplesmente ignorar o mundo e as pessoas ao redor. A grande questão é: quando uma coisa vira outra? O ponto de virada costuma ser este. O problema começa quando a gravação do filme pessoal começa a atrapalhar a vida dos outros. É quando o palco imaginário de alguém invade o espaço de todo mundo e desrespeita um mínimo de convivência social. E os exemplos que a gente vê por aí na internet são chocantes. Tem gente bloqueando o veículo de emergência, outros causando acidente de trânsito por uma distração boba, ou até gente exigindo crédito na foto do anúncio de casamento de um casal. São casos que mostram uma perda total de noção. O que liga todos esses exemplos é exatamente isso: a crença de que o momento individual, o take perfeito, a performance, é mais importante do que a segurança, o tempo e o bem-estar de todo mundo que está em volta. E além do impacto na sociedade, tem um custo pessoal muito alto. Viver o tempo todo sob os holofotes, mesmo que eles sejam imaginários, tem um preço psicológico real e que muitas vezes é bem pesado. Especialistas apontam justamente para isso, e os efeitos são ainda piores entre os mais jovens. Essa necessidade de estar sempre ligado, de ser interessante, de ter uma vida que vale um post, gera um cansaço, uma exaustão gigantesca. Essa performance constante é simplesmente insustentável. E isso nos leva a um contraponto que é um verdadeiro choque de realidade. A vida de verdade, na maior parte do tempo, não tem glamour. Ela é feita de momentos normais, de tédio, de erros, e não aceitar isso pode ser a fonte de muita, mas muita infelicidade. No fim, o que se cria é uma armadilha. A pessoa se esforça para projetar uma vida perfeita, mas a realidade nunca vai alcançar essa ficção. Isso gera uma frustração que não acaba, um sentimento de que nunca se é bom o suficiente, e isso vira um ciclo vicioso. Então, depois de olhar para os dois lados dessa moeda, a questão que fica é: como achar um equilíbrio saudável no meio dessa cultura da performance toda? É possível? A conclusão que a gente chega é que o conceito em si não é bom nem mal, é só uma ferramenta. Ele pode servir para autoafirmação, como a gente viu lá no começo, ou pode ser uma desculpa para o mais puro narcisismo. A responsabilidade está em quem usa.
E assim, a gente volta para aquela pergunta do início, mas agora com muito mais bagagem. A reflexão final não é se alguém é o personagem principal, mas sim se esse protagonismo está sendo vivido para si mesmo, na vida real, ou se é só uma peça de teatro para uma plateia digital. Uma reflexão que, hoje em dia, é cada vez mais necessária.